mas o livro tem inspiração no caso Doubt. Quem tem acima de 40 anos aqui, eu acho, mais ou menos, né? Eu diria isso. Vocês se lembram? Não, quem é muito jovem não lembra. Vocês lembram, não? Eu lembro. É. Não. O caso Doubt. É que tinha um cara que era radialista e era deputado estadual, chamado José Antônio Doubt, uma coisa assim. Carlos. José Carlos Doubt. Eu acho que era Antônio. Eu acho que Carlos Doubt é o nome do ginásio, do estádio da Sojipa lá. É verdade, que era Monte Doubt. Aí tu me pegou, professor. Enfim, e o cara esse foi assassinado. Um dia ele estava chegando em casa e num lugar super central, ali na Bordini, esquina com a... Na Quintino. Marquês do Pombal, justamente. Tudo Pertinho do União ali. Não, O professor bem... contou o fim do livro. Não, esse é o que aconteceu na vida real só. E esse cara foi assassinado e foi um negócio muito momentoso, porque o primeiro e acho que o único suspeito era um outro deputado estadual, chamado Dexheimer, exatamente, Antônio Dexheimer. E aí veio toda uma história de que era porque o Doubt estava saindo com a mulher dele, não sei o quê. Né? Uhum. Mas depois tinha a treta, era muito mais complexa do que isso. E, finalmente, ninguém sabe quem matou o Doubt. Ninguém sabe. E aí prescreveu, porque prescreve. É uma loucura, prescreve. Agora não me interessa mais. Tá, mas e o que tu tinha a ver com isso, Carol? Por que tu te interessou? O que eu tinha a ver com isso? Tu curtiu essa ideia? Tu queria falar isso sobre isso? Foi a inspiração? Não sei, gente. Eu era bem pequena, né? Não lembro, não tenho memória. Tinha 6 anos, quando aconteceu tudo isso. Mas eu não sei. Eu tinha uma atração por esses casos de... Ali, todo aquele perímetro do Moinhos tem vários casos... cabeludos. Cabeludos insolúveis de políticos. Teve o caso Clima, né, mais antigo. Caso Becker. O caso médico aquele. E o caso Eliseu. O caso Eliseu, que foi ele no... Todos esses 4 é num raio assim de, sei lá, 1,5 km, né? B.O. tudo. Mas certamente o caso Doubt é o que tem fatos mais esquisitos e interessantes assim para explorar. Muitas coisas, desde uma testemunha surda-muda que era analfabeta. Mas viu tudo. E que surgiu lá pelo meio da história, então parecia meio plantada e, enfim, fitas comprometedoras assim em relação a, enfim, vida privada, né, do Sim, lá pela Santos apareceu a história de que o Doubt, ninguém sabia, mas o Doubt tinha um filho. Uhum. É um filho, pô, mas o Doubt não sei, daí foram ver, não ninguém era... sabia, não, né? Tem coisa que está aqui no livro, ele no acervo lá da imprensa da Assembleia dizendo, eu tenho esse filho, eu adotei esse filho, que é de um relacionamento com uma telefonista da Rádio Gaúcha e tararara. Então ele a público disse que era um filho legítimo e, enfim. E aí foi se ver, não era, enfim, outras coisas tinha apareceram. sido o namorado dele ou coisa assim. É um caso que até hoje não se sabe, né? Não temos... Não, tem uma coisa também que não existe mais hoje. Não estou querendo enrolar, só porque eu me lembrei agora. Ficar velhinho, o cara fica se lembrando. Tinha um jornalista aqui na cidade muito interessante, que era o Sérgio Jockmann. E o Jockmann tinha um jornal... Eu tenho a impressão que ele fazia tiragens a cada dia ou a cada 2 dias de um jornal. Total esquema sensacionalista. Assim, botava na capa, tinha uma mínima informação nova, uma suposta informação nova, ele, manchete, descoberto, não sei o quê. No caso Clima, esse cara foi muito ativo, né? Bom, aí aqui ninguém vai lembrar do caso Clima, porque acho que ninguém era nem nascido. Que é mais antigo, né? Do início dos 60. 60. Mas que era um cara que... Também um político... de Santa Cruz do Sul, né? O cara era deputado e tal. A mulher foi assassinada numa casa ali na... Qual é o nome da rua? Barão de Santo Ângelo. Barão de Santo Ângelo, casarão Santo ali. Inácio. Não, é Barão de Santo Ângelo. Acho que é do Barão, né? O casarão aquele... Enfim, ele foi acusado de matar a mulher, mas não se sabia se foi ele e tal. Anos depois, acontece que o cara está dando uma entrevista numa rádio de Santa Cruz e é assassinado ao vivo. Bizarro.
Então, esse caso Kliman tem um livro, né? Aí tu já contou o fim do teu próximo livro. Mas a tua história é o quê? Dá uma notícia. Não, então, a minha história... ficção, tá, né, gente? Não quero ser processada aqui. Não, então, a personagem Cecília, ela tem 9 anos quando o pai dela é acusado de um crime, né? A inspiração é esse crime. Então, o pai é deputado, ele é médico, é meio que a abertura do Brasil ali, né? A primeira eleição direta e tudo mais. Ele é acusado de matar esse outro colega de bancada, né? Que era enfim, o nome da família da protagonista é Matzenbacher. E o assassinado é Sati. Foi difícil eu chegar a esse nome. Tinha que soar assim... Enfim. Sati, não. E, enfim, é um caso muito mediatizado. As crianças têm que ser tiradas do colégio e tal, porque tem jornalista na porta o tempo inteiro, o pai a cara do pai nos jornais e tal. Levam anos, né, até ter o julgamento, são 2 anos e tal. Então, essa é a história do passado, que é alternada com ela adulta. Nos Estados Unidos, ela virou taxidermista. Essa também é uma palavra difícil do livro. Que é basicamente quem faz animais empalhados, né? Não tem nada a ver com táxi. Não. Não, podia ter, né? Podia ter. Pelo étimo, né? Claro. Pô, é uma inferência bastante lógica. Claro. Bom, quando a Cecília migra para os Estados Unidos, então ela, enfim, se tornou uma pessoa muito fechada com a história do crime e tal. Ninguém sabe, né, o que aconteceu. Ela faz amigos, tem relações amorosas, mas ela não tem coragem de contar do que era a vida pregressa dela e o que aconteceu. Então, só para situar, porque isso vai aparecer em algum momento. Mas aqui começa meio que na adolescência, fase ali que ela está na faculdade e tal, ainda em Porto Alegre. Tu tem medo de intimidade, me disse uma vez uma psicóloga, e eu não tinha dúvida de que ela estava certa, mas eu achava que alguém me apontando o que eu fazia de errado não ajudava em grande coisa. Isso foi ainda em Porto Alegre. Eu tinha 18 anos e preferia 1000 vezes passar a noite fazendo desenhos científicos de gramíneas do Pampa, açaí e conhecer quem quer que fosse. A ideia de conhecer me era incômoda, assim como a ideia de ir a algum lugar, ou pelo menos os lugares que as pessoas frequentavam. Eu tinha essa ideia de manter a noite de Porto Alegre bem longe de mim. Às vezes eu até saía com algum aluno da biologia, da letras, da filosofia, das ciências sociais, caras aleatórios que eu tinha conhecido nos cantos do campus do Vale, fumando maconha. Um deles expelia fumaça na cara dos cães sarnentos e era acometido por ataques de riso. Outro só usava roupas pretas e andava para cima e para baixo com o livro do Augusto dos Anjos todo sublinhado. Ainda outro assistia às aulas de ética 1 com uma faca Bowie na cintura. Eram desajustados e inseguros, mas em um aspecto se comportavam como qualquer guri de 18 anos. Fariam qualquer coisa pela chance de comer alguém. Esses caras normalmente não tinham carro, então eu pegava o Corsa vermelho, que dividia com o Vini, o irmão dela, naquele tempo, e ia buscá-los em apartamentos no Lindóia, em Petrópolis, no Menino Deus. Quando estávamos quase chegando nos bares da Cidade Baixa, eu olhava para os lados, como se não estivesse pensando nisso desde o princípio, e dizia: acho que eu tenho uma ideia melhor. Então pegava a direção da Zona Sul e logo ia costeando as águas escuras do Guaíba, vendo de longe... Tá, essa parte eu vou pular. Eles nunca se opunham aos meus itinerários. Eu entrava nas ruazinhas circulares da Vila Conceição, depois descia até a praia do Cachimbo. Parava o Corsa naquilo que era uma rua sem saída, a água era o fim, e tirava a calça do cara e subia em cima dele com minha saia de hippie e puxava a calcinha para o lado. Misturado ao vazio que eu sentia ao me sentar de volta no banco do motorista, vi uma espécie de compreensão do risco que corríamos só de estar ali. Era um lugar deserto, quase sem iluminação pública, onde havia apenas 2 casas com um terreno baldio entre elas. Então eu ligava de novo o carro, deixando para trás aquele aglomerado de despachos na faixa mirrada de areia, sonhos de fama, amor e dinheiro que tinham todos cheiro de carniça. Íamos beber cerveja em um bar de Ipanema.
Eu gostava daqueles encontros invertidos. Começavam pelo sexo, terminavam no bar. A inversão era também geográfica. Eu queria passar longe daquele mapa da noite de 7 de junho de 1988. Posso continuar aqui, se for dar uma editada? Bom, ela vai para os Estados Unidos, ela conhece caras, e ela tenta contar para o primeiro cara que ela realmente se envolve, ela quer conhecer aquele cara, então ela acha que ele tem que tem que se mostrar para ele também. E ela chama o cara para a casa dela e diz: quero te mostrar uma coisa. Ela faz uma espécie, durante a vida, uma espécie de inventário desse crime, né? Então ela tem todos os recortes de jornais, todas as coisas que têm a ver com o crime. Ela diz para o cara: preciso te mostrar uma coisa e tal. Deve ter pensado que seria uma surpresa agradável. Depois do jantar, eu disse: já volto. Entrei no meu quarto e peguei uma das minhas caixas. Na sala, fui colocando uma dúzia de recortes de jornal sobre a mesa, e ele me olhava e depois olhava para os jornais amarelados da década de 80, claramente sem entender muita coisa. Não conseguia ler as manchetes nem os textos em português, por isso foi criando uma narrativa baseada nas fotografias, as espingardas em uma mesa, a fachada de um edifício, um close em alguns cartuchos. Naquele ponto, me segurei para não rir de nervosa, pensando que ele estava quase fechando o enigma, que faltava apenas a pessoa para a trinca estar completa, Coronel Mostarda na sala de jogos com candelabro, e foi com isso em mente que apontei para a imagem de um homem de terno discursando em uma tribuna e disse: esse é o meu pai. Quando tive coragem de erguer os olhos para encarar a pessoa que estava ali, a pessoa que eu queria tanto conhecer melhor, eu ouvi dizer com uma voz quase sussurrada: meu Deus, Cecília, seu pai foi assassinado. Não era nem sequer uma pergunta. Eu disse: sim, eu tinha 9 anos. E contei toda a história com os papéis invertidos. Não ficamos juntos o suficiente para que eu quisesse ou precisasse admitir que tinha distorcido toda a narrativa. Quando conheci o Jesse, a cena dos fragmentos de jornal sobre a mesa foi reencenada. Mais uma vez, lá estava a arma, o local, o carro, o caixão, um punhado de homens de meia idade. Esse é meu pai, eu disse, apontando a mesma fotografia. O que ele fez? E pela primeira vez eu contei. Obrigada.